Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber uma das vozes que marcaram história na televisão brasileira, responsável pela famosa frase Rede Manchete, você em primeiro lugar. Converso hoje com radialista, locutor, comunicador social e também professor de jornalismo e publicidade, Eloy de Carlo. Eloy, tudo bem contigo? Ô, meu querido, tudo bem com você? Opa, tudo ótimo, melhor agora, grande prazer em receber você aqui. Tenho certeza que a gente vai poder trocar aí algumas figurinhas aí desse meio da comunicação que a gente trabalha. Manda bala. Galera, hoje é um joguinho um pouco mais rápido aí, porque o Eloy tá com compromisso, então vamos aqui sem mais delongas. Queria traçar aqui uma pequena linha do tempo. O que foi que te motivou a entrar neste mundo da locução? Rapaz, isso foi num colégio que eu estudei. O diretor do colégio parece que viu em mim alguma habilidade nesse sentido e me convidava para fazer as coisas no colégio, apresentar um evento não sei aonde, em cima do posto de gasolina, apresentar um concurso de poesia que ele fazia lá no colégio e tal. Era um colégio bacana em Teresópolis, e eu não era bacana. E eu tinha uma bolsa de estudo, porque eu jogava basquete, e uma meia bolsa, né? E aí ele me incentivou, nós participamos do programa de televisão, e então aí ele falou, poxa, cara, eu tinha 17 anos, 18, pô, entrar nisso e tal. Aí eu acabei entrando na Rádio Teresópolis, e daqui da Rádio Teresópolis eu fui trabalhar no Rio, aí acabei trabalhando no Sistema Globo de Rádio, grandes rádios lá, e recebi um convite para ser a voz da TV Manchete. Diria que a Manchete... No caso, você trabalhou antes nas rádios da TV Globo, né? Mas você diria que a Manchete foi o que consolidou o seu trabalho ou teve algo antes? Sim, teve algo antes. Antes da Manchete, eu trabalhava numa rádio de grande audiência no Rio de Janeiro. De grande audiência. Aí o cara que estava fazendo os testes lá para a locução da TV ligou para mim. Ele era já conhecido meu, ele era sobrinho lá do seu Adolfo, parente lá do pessoal da Manchete. E ele já era diretor de rádio e tal. Ele falou, olha, e meu amigo, né, conhecia ele já há algum tempo. Falou, eu estou procurando um cara, uma voz para a TV aqui, queria que você me desse umas indicações. Falei, tá bom, que tipo de voz você quer? Ah, quero uma voz assim, parecida com a sua, mais ou menos com as suas. Eu falei, ué, eu conheço o cara que você pode gostar. Quem é? Eu mesmo, pô. Queria fazer um teste aqui para a TV. Eu falei, claro, pô, tem que fazer um teste para você ver se eu dou certo no negócio aí, pô. Ele falou, tá bom, vem aqui. Aí lá fui eu fazer o teste, ele falou, tá bom, vamos começar. A TV começa agora acho que era dia 1º, no dia 6, sei lá. E já comecei no dia, não, foi no dia 5, com 5 de junho, parece que de 1900 e Guaraná com rolha, nem lembro mais. E aí eu fui gravando as chamadas antes e tal, e a gente já entrou no ar com muitas chamadas prontas. Você era contratado para fazer aqueles serviços ou você era um trabalho fixo mesmo? Você trabalhava... Era empregado, carteira assinada e tudo. O que você diria que mais marcou para ti nesse período da TV Manchete? Olha, não foi nem a repercussão, porque a repercussão era natural. Qualquer lugar do país que eu ia para fazer alguma apresentação, alguma coisa assim, as pessoas perguntavam, né? Queriam saber e tal, me contratavam para fazer algum serviço aqui e ali. Eu fui desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas fazer uma festa, apresentar uma festa que era feita lá no Hotel Tropical de Santarém.
Essa festa, para você ter uma ideia, era tão grande que vinha gente do Amazonas, ia gente, né, para lá do Amazonas todo, ali da região amazônica toda. Era uma grande festa. E, e eu apresentei aquilo lá para a televisão e tal. Então, isso foi marcante, né? Foi muito marcante na minha vida. Mas eu já tinha uma carreira no rádio, aqui no Rio, já bem distinta da televisão. Então é isso. Uma dúvida, naquele tempo a gente tinha sempre tinha aquela magia de a gente tentar descobrir quem eram as vozes que a gente escutava, né? A gente ouvia a voz, mas não sabia às vezes quem era o rosto da pessoa. Hoje com a internet, as redes sociais, a gente consegue encontrar os rostos dessas vozes. Como é para ti nesses dias de hoje? Você, tipo, pensa, pô, que legal, as pessoas conseguem me encontrar hoje? Ou você fala, pô, talvez não sei, seria melhor manter a magia do rádio? Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Eu nunca tive, assim, essa preocupação, porque eu apresentei muitos especiais na TV Manchete. Réveillon, festa de aniversário da Manchete. Então, eu apresentava esses especiais e aí o meu rosto já era conhecido. Na rádio, eu também fazia muitos shows. A rádio que eu trabalhava era uma rádio jovem e nessa época havia bailes nos clubes e a gente levava lá um monte de camiseta, levava artista. Eu levei a Blitz, Sandra de Sá, para fazer esses shows, e a gente fazia nos clubes. Então, eu me tornei até uma pessoa conhecida. Já fiz Globo de Ouro na TV Globo. Naquela época tinha um programa musical na TV Globo, que era o Globo de Ouro. Eu me apresentava sempre. Jovem, pô, bonito, aí é fácil, né? Então não tinha muito esse mistério de quem é aquela voz. É, eu tenho um episódio lá na rádio que a moça chegou na porta do estúdio e falou: eu vim aqui que eu queria conhecer a rádio. Eu falei: pois não, pode entrar. Aí ela falou: eu queria conhecer o Eloy da Carla. Eu falei: pois não, sou eu mesmo. Aí ela falou: é? Com licença. Aí entrou e não me deu bola. Entrou no estúdio, ficou conversando com o sonoplasta. Quando terminou a música, eu fui falar, né? O cara falou: lá, está terminando a música. Aí eu fui lá, desanunciei, que era o termo era esse, né? Desanunciar a música. Anunciei a música e tal, entrou o comercial, ela olhou para minha cara e falou assim: mas você é tão feio. Nossa. Ela não conhecia, ela não me conhecia. Ou seja, ela me imaginava de uma forma diferente. Quando a gente ouve um locutor, uma locutora no rádio e gosta daquela voz, Uhum. a gente imagina aquela pessoa ao nosso modo. Foi o que ela fez. Ela devia ter me visto é, louro, de olho azul, cabelo liso. Aí veio um descendente de negro. A minha avó era mulata, né? Então eu sou um pouco de pele mulata, cabelo um pouco liso, mas tenho essa descendência, né? E, e ela achou que eu era feio, pô. Então, quer dizer, a pessoa não conhece a voz. Imagina. Foi o único envolvimento que eu tive negativo. Não foi negativo para mim, foi para ela. É muito louco isso aí acontecer. E você ficou na manchete até o fim dela? Sim, do primeiro dia ao último. Eu fui um dos últimos a sair da TV. Ela terminou em setembro de 1999 e eu deixei de trabalhar no dia 30 de setembro. Que da hora. Como foi para ti lidar com esse término? Foi normal ou causou um certo impacto? Impacto. Não acabou com a minha vida e tal, porque, como eu te disse, eu já trabalhava em rádio, e eu tinha uma emissora também em Teresópolis, e tinha uma empresa, fazia shows e tal. Financeiramente, não afetou muito, não. O salário era bom, mas Uhum. não afetou. Mas o impacto foi assim, da gente perceber que tudo aquilo que foi construído terminava ali, porque a proposta da Rede TV ficou clara nos primeiros meses em que eles estavam trabalhando. Eles me convidaram para ir para São Paulo para continuar a locução lá. E eu disse que não, eu vou deixar uma rádio aqui no Rio, em que eu tenho popularidade, tenho um bom salário, melhor até que o da TV, para ir para lá e algo desconhecido não vale a pena para mim, não é bom negócio. Aí
Então foi assim. Aí eles. E olha, nem demitiram a gente, deixaram a gente teve que entrar na justiça para receber. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. E recentemente, né, você foi convidado pelo Ricardo Cruz, pelo cantor, né, para fazer a narração da campanha dele do cartaz do livro do Fantástico Jaspion, né? Eu assisti o vídeo, foi bastante nostálgico, né? Ouvi a sua narração lá, ficou muito legal e eu queria saber, despertou uma certa lembrança em você fazer aquela narração? Sem dúvida, porque a gente conversava com os meninos e os meus filhos têm mais ou menos a idade do Ricardo, e eles curtiam aqueles desenhos animados. Então, foi uma época. Como você falou no início, eu também dou aulas em universidade. E Uhum. você vê que tem garotos lá de 18, se é que pode chamar o cara de 18 anos de garoto, né? Eu Eu, tô quando ligado. quando eu tinha 18, se me chamasse de garoto, eu dizia, pô, esse cara tá doido, pô. Eu não sou mais garoto. Mas caras de 18 anos que curtiam esses desenhos sem conhecer, cara. Eles não tinham, nessa época eles não tinham, né? Uhum. Estavam nascendo. Por exemplo, em 2018, o cara que tem 18 anos nasceu no ano 2000. No ano Sim. 2000, a Manchete já não estava mais. Ele começou a ver desenho animado com 5 anos, 2005, não existia mais a Manchete. Mas aquilo perdurou durante muitos anos. E foi legal pra caramba. Eu gostei bastante. E gostei bastante também da iniciativa do Ricardo. O Ricardo é top, cara. O Ricardo é um cara top, gênio. O Ricardo ele já veio aqui duas vezes, a gente já trocou muitas ideias, né? E essa iniciativa dele é legal porque fez parte da história do Brasil, né? Tipo, é uma série japonesa, mas que marcou a gente aqui. Então, nada mais justo do que manter essa história intacta, né? Isso aí. O que você diria que seriam os principais desafios que um locutor encara no dia a dia da sua profissão? Bom, é se manter atualizado. O locutor que quer prosseguir na carreira dele, fazer uma carreira longa, e ele tem que estar sempre exposto, tem que ter uma exposição boa. Isso é o suficiente para manter. Agora, cada profissional é um profissional. Se ele sente que não tá bem, que não está conseguindo se desenvolver na carreira e tal, procura um curso, procura uma especialização, procura um centro diferente. Por exemplo, o cara é de, sei lá, de Anhangabaú do Norte, lá no Maranhão. E aí o cara, esse nome é fictício, tá? Esse Uhum. cara quer crescer e lá não tem espaço, ele tem que ir para um lugar que ele possa crescer. Dentro daquela caixinha ele não vai crescer. Ou ele vai crescer, vai bater com a cabeça no teto e não vai sair. Então tem que sair para outros lugares. Tem que procurar novos horizontes, porque se tiver ruim para você ali, você vai conseguir alguma coisa em algum lugar. Tem que ter esse desejo, né? Sim. Esse desejo, Alfredo. Se não tiver o desejo, o cara não vai. E dá certo. E dá certo. Assim eu fiz. Eu estava aqui em Teresópolis, trabalhava aqui. Eu digo aqui porque eu moro aqui. Sempre morei aqui em Teresópolis, que fica a 90 quilômetros do Rio. Ia para o Rio todo dia. Aliás, eu vou ainda, né? Uhum. E aí um dia eu cheguei na Rádio Teresópolis e eu passei na Faculdade de Comunicação. Aí virei para o cara e disse assim, pô, eu queria ganhar mais um pouco, cara. Estou ganhando muito pouco aqui e tal. Ele falou, não, vou pagar não. Não vou pagar mais para você não. Aí eu comecei a procurar em outros meios. Fui para o Rio de Janeiro, fui naquelas rádios menores, que tem pouca audiência, menos famosas, e comecei a perguntar se tinha vaga, se tinha vaga, se tinha vaga. Não tinha vaga em lugar nenhum. É muito difícil. Então mandei. Parece hoje. É, foi umas 10 rádios, para você ter ideia. E nada. Né? Aí estava vindo embora para casa, para Teresópolis. Meu irmão falou: olha, tem uma rádio aqui. Você não quer ir aqui na Praça Mauá, Rádio Nacional? Eu falei: não, isso é grande, isso não dá para mim, não. Eu sou locutor de Rádio Teresópolis, rapaz, de rádio do interior. Isso aí não dá para mim, não. Eu vou nas rádios pequenas.
Aí ele falou, vai sim. Aí tocou o sinal do ônibus, nós descemos e eu fui lá, encarei, né? Não vou contar a história toda porque é um pouco longa, mas a gente foi direto no departamento pessoal de uma grande emissora, 4 andares. Aí o cara falou, meu filho, isso não é aqui que verão. Isso é lá no departamento artístico. Vai lá e procura o Alfredo da Luz. Falei, tá bom, eu vou lá sim, muito obrigado pela informação. Como é o nome do senhor? Paulo. Falei, tá bom. Aí, obrigado, Paulo. Fomos lá. Cheguei lá, tinha uma sala com mais de 20 pessoas esperando o tal do Alfredo da Luz. Falei, meu irmão, falei, vambora. Não, vamos esperar, pô. Vamos esperar aqui. Meu irmão mais novo que eu, mano. Meu parceiro, né? E aí, Alfredo, você que é Alfredo também? Sou Alfredo. É, é, e a moça chegou, eu cheguei lá para falar com ela, falei, escuta, uma secretariazinha que estava na porta ali, um monte de gente. Eu queria falar com Adolfo, você é Alfredo, ele era Adolfo. Eu queria falar com o Adolfo da Luz e tal. Pois não, o senhor vem a mando de quem? Aí eu falei, pô, e agora o que eu falo? Meu irmão falou, a mando do Paulo, lá do departamento pessoal. Ah, sim, tá certo. Botou ali e nós sentamos lá. Falei, olha, nós vamos sair daqui 10 horas da noite hoje por causa desse povo todo. Acabou, o cara terminou lá dentro, saiu e falou com a secretária. Falou, quem é um amigo do Paulo aí? Aí eu fiquei olhando para ver quem era o amigo do Paulo. O meu irmão falou, é você, rapaz, vamos lá. Aí ele é, pô, o Paulo não me falou que tinha um amigo locutor e tal. E o Paulo lá embaixo tinha dito para gente que tinha saído um locutor da rádio. Olha, eu acho que está precisando sim. O Jorge Mãozinha era o cara que não tinha. Era um cotoco, né? Ele tinha cortado a mão, cortaram a mão dele. O Jorge Mãozinha está saindo da rádio. Acho que vai ter uma vaga lá. E nós fomos lá, né? Lá em cima falar com o tal do Adolfo. E aí ele falou, pô, o Paulo me falou que tinha um amigo locutor. Pô, claro, vamos fazer um teste. Vamos lá fazer um teste. Você vem aqui, pode vir amanhã? Posso. Vamos fazer um teste. Aí fiz o teste, o cara, olha, está aprovado. Vai estagiar com a Daisy Lucid, de 9 a meio-dia. Eu falei, pô, que legal, olha só a chance, né? Depois a gente soube que não era. Ele soube que eu fiz aquela maracutaia, mas acabei trabalhando numa rádio grande. Ou seja, eu fui buscar a oportunidade. Não é verdade? Então, os caras que estão começando agora têm que buscar a oportunidade. É só procurar que ela aparece. É o que dizem, né? Se as portas não se abrem pra gente, a gente escancara elas, né? Pô. Vamos pegar a fechadura e vamos tentar abrir, pô. Eu tô nessa fase também de estar procurando emprego, que eu me formei faz pouco tempo em jornalismo, então eu tô, tipo, procurando emprego ali desde 2021. Ainda não consegui, mas estamos na Você mora tentativa onde? aí. Eu moro em São Paulo. Capital? Não na capital, moro na cidade de Guarulhos, que fica próxima. É. O aeroporto de São Paulo é aí, pô. Então, Basicamente. né? O Então, porto mais importante de São Paulo é na tua cidade. A tua cidade é mais importante do que São Paulo. só é uma cidade. Não vou entrar nessas questões, mas com uma gestão muito complicada e, enfim, poderia ser melhor, poderia ser maior. Eu imagino. Mas aí tem uma rádio AM, não tem? Tem uma rádio AM. Então é lá que você vai começar. Ou você começa a chafurdar as rádios. Usando, trabalha de graça pro cara, faz estágio e bota o teu talento para fora, amigo. Daqui a pouco tá lá no Jovem Pan, pô. Cara, se um dia eu chegar lá, eu vou lembrar de ti, viu? Vai chegar. Mas você tem que colocar como meta. Eu quero. Quem sabe um dia eu trabalho naquela rádio. Não precisa ser na Jovem Pan, sei lá, pode ser na Disney, pode ser na, sei lá. Farei isso. Quiser. Farei isso, pode deixar. E uma pergunta que eu quero fazer agora pra ti é, porque você que tá na rádio há tanto tempo, eu quero saber, você falou de mudanças, de adaptação. Quais foram as principais mudanças que você sentiu na rádio ao longo desse tempo de carreira? Que você precisou se adaptar? Como eu fazia parte do rádio, eu não tive que me adaptar. Eu fui sendo envolvido ali naquele meio e eu fazia parte do meio, né? Uhum. Mas a adaptação não era difícil, porque na rádio do interior a gente imitava a rádio da capital. Uhum. 90 quilômetros de distância é menos do que de Campinas a São Paulo. Então, é muito perto, né? Como se fosse de Jundiaí para São Paulo. Hoje, Jundiaí é quase um bairro de São Paulo, não é verdade?
Sim. Como Guarulhos. Se bem que Guarulhos é muito perto, Guarulhos é colado em São Paulo. Mas aqui era assim. Então a gente copiava mesmo o rádio do Rio. Eu queria fazer as coisas aqui de acordo com as rádios das grandes cidades. E era assim o meu padrão. Antes de ser um bom radialista, a gente tem que ser um bom ouvinte. Se você é um bom ouvinte, você percebe como é que é feito, como é que é o padrão daquela rádio, né? Terminou a Uhum. música, o locutor desanuncia a música e dá hora. O que o locutor faz depois que termina a música? Entra uma vinheta e depois entra o comercial. O que vem depois? Como é que é o relógio da rádio? O relógio, na faculdade, a gente ensina. Existe um relógio musical que ali a gente coloca todas as inserções que serão necessárias, você sabe, para entrar. Por exemplo, se eu tenho uma rádio musical, que eu toco música de 15 em 15 minutos, eu tenho 4 breaks, o de hora certa, hora e 15, hora e 30 e hora e 45. Não é verdade? Então, eu Sim. finalizo nesse relógio os eventos que eu vou colocar. Então, eu tenho o comercial aos 15, mas eu tenho uma falinha de alguém, um ouvinte vai entrar ao vivo só aos 15. Aí eu sinalizo naquele relógio. Chama-se Hot Clock. O americano é que inventou isso. Se eu tenho um podcast de 1 minuto que vai entrar, que é para entrar na programação, ele vai entrar aos 30. Então, depois do comercial de 30, ele vai entrar. E por aí afora. Então, você começa a perceber como é que a grande rádio, você vai ouvindo a rádio durante 1 hora, você faz um relógio. Música tal, locutor deu hora certa, break comercial. Aí você vai entendendo como é que é o perfil daquela emissora. E você reproduz aquilo. Aí você reproduz num papel e tenta reproduzir em casa. Como é que o locutor fala? Ele fala para cima, ele fala para baixo, a dicção dele é boa, não é? Tudo que ele fala a gente entende. Isso é importante. Então, leia textos em voz alta o tempo inteiro. Isso corrige. Tem uma palavra que eu preciso valorizar naquela frase? Claro que tem. Então, eu vou valorizar aquela palavra. Por aí afora. Assim é que os profissionais fazem. Então, você vai se adaptando aos profissionais, fazendo na sua própria casa. Uma hora você vai estar pronto para isso. Com tantos anos de carreira, a gente falou de desafios, mas os desafios também vêm acompanhados dos aprendizados, né? Eu queria que você falasse quais seriam assim, os principais aprendizados que você teve ao longo desse tempo aí que você poderia destacar para nós. É você ouvir o trabalho dos outros, gostar, achar aquilo bom, tentar fazer algo semelhante. Porque às vezes o que o cara faz é tão original que a gente não pode fazer igual a ele, mas a gente pode fazer parecido com ele, não é? Uhum. Eu vou contar uma história rápida para você. Eu trabalhava na rádio aqui e a rádio, as pessoas não têm uma voz assim. É qualquer um que entra e que se sujeita a fazer aquilo. Tem um cara que faz um Sim. teste, tem uma voz bonita, vai fazer. A minha família toda de pessoas assim com voz grave, né? Meu pai tinha uma voz grave, o irmão da minha mãe, tio Luiz, tinha uma voz, parecia um urso falando, eu adorava a voz dele. E no colégio, o professor achou que eu podia me tornar locutor por causa do que eu fazia. E aí, mas eu tinha a voz, né? Tem gente que não tem uma voz grave. Antigamente era necessário, agora não. Agora é o cantar da voz do cara. Ele não vai chegar lá e vai dizer, oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui. Não pode, assim não é. Não estou me referindo a isso. É a melodia da voz dele. Então, lá nessa Rádio Teresópolis, uma vez, eu já tinha mais ou menos 1 ano de rádio. Aí veio para a cidade uma grande loja de materiais de construção. Uhum. Sanitária Fluminense era o nome da rede de lojas. Aí o cara foi lá, comprou um anúncio para a rádio e foi gravar o anúncio. Ele falou: quero gravar com aquele locutor ali, com o Eloy. Eu falei: comigo? O cara quer gravar comigo? Tá doido? Eu tinha 1 ano de Rádio 2. Tá doido? Não, eu não sei fazer isso não e tal. Aí a gerente da rádio falou: não, vai fazer sim, pô. Faz sim, é fácil para você, não sei o quê. E eu tinha mania de imitar personagens do Chico Anísio, imitar as pessoas e tal. E tinha um locutor de São Paulo, esqueci o nome dele agora, mas depois vem na mente. Ele fazia anúncio da Varig.
cara tinha um vozeirão, aí fazia aquele anúncio da Varig, e eu percebi como é que ele fazia. Eu falei, pô, vou imitar esse cara, meu irmão, para fazer esse anúncio aqui. É um desafio para mim. Aí impostei a voz, coloquei a voz, né? Sanitária Fluminense. Não, a Sanitária Serrana. Não era Fluminense, não. Sanitária Serrana, alguma coisa assim, né? Dei aquela ênfase que o cara dava nos anúncios da Varig e outro. Humberto Marçal, lembrei o nome dele. Antigo, pô, o cara tinha um vozeirão, mas eu gostava da maneira dele falar. Quando eu fui imitá-lo, por acaso saíram as inflexões que ele dava. Inflexões são a tonicidade que ele dá nas gravações que ele faz, na leitura do texto. E aí veio ênfase, palavra de valor, veio tudo que hoje eu conheço, naquela época eu não conhecia. O cara, quando ouviu aquilo, o dono da Sanitária Serrana ficou louco, falou, nossa, esse anúncio está demais. Quanto é que é, meu filho? Falei, quanto é que é o quê, moço? Não, gravação do anúncio, quanto é que é? Falei, eu não sei, o senhor fala com a gerente lá da rádio, ela é que sabe. Não, eu quero dar o seu cachê. Eu nem sabia que tinha cachê para isso. Nem peguei cachê, eu falei, não, acerta com ela lá. E ela disse para o cara, não é nada, não, ele grava assim mesmo e tal. Ficou bom, porque eu imitei o cara. Olha só, depois eu fiquei com dor na consciência que eu imitei o cara, mas o anúncio realmente ficou bom. Aí eu comecei a perceber que eu podia assimilar as inflexões das outras pessoas. O que é inflexão? É o tom que eu dou a certas palavras. Viu como é que eu falei o tom aqui? O tom de certas palavras. Ou seja, eu dei uma ênfase na palavra tom. E toda palavra tem uma sílaba tônica. A gente troca o tom da sílaba tônica, estica ela um pouquinho para dar uma... A mãe, quando fala com o filho, fala com carinho. Meu filho, não faz isso. Né? Então, todos esses recursos da fala eu fui percebendo e fui aplicando para melhorar. Porque você, quando vai... você que está ouvindo, mas as pessoas que estão nos ouvindo também, quando você vai para um desafio, você tem que ir preparado. Se não for preparado, você perde a luta. Né? Mas é isso aí, é bater na tecla, correr atrás, se preparar, né? E bola para frente. E bola para frente. Foi assim que eu fiz. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast, por você ter reservado esse tempinho para bater esse papo aqui comigo. Né? Muito obrigado, espero que para ti tenha sido uma boa experiência como foi para mim. E vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu e portas abertas para voltar em futuros episódios. Ô, Fredo, em primeiro lugar, eu quero desejar sucesso para você, cara. Essas iniciativas precisam de sucesso. Então, eu estou desejando isso para você. Obrigado. Diversos cursos de locução aqui no Rio de Janeiro. Já fiz diversos. Não só aqui, mas já fiz em Recife, já fiz em Natal, já fiz em Belo Horizonte, era para fazer, não fiz, mas já fiz em Manaus, já fiz em várias cidades. Aqui em Teresópolis, São Lourenço, Minas Gerais, várias cidades de Minas. Curso de locução. Isso é fundamental para as pessoas conhecerem algumas técnicas. Então, você que está nos ouvindo, se quer fazer um na sua cidade, entre em contato comigo. No Instagram, @Eloy De Carlo. Eloy é nome com Y, é um problema, né? Eloy com Y, ELOY, De Carlo. Esse De Carlo é nome de família mesmo. Na verdade, eu nasci em Batatais, no interior de São Paulo, mas vim para o Rio de Janeiro muito pequeno, com 3 anos de idade. Aí aprendi a falar com os cariocas aqui, né? Então eu falo igual os cariocas, mas eu sou do interior de São Paulo mesmo. Então, esse De Carlo é nome de família. Meu bisavô veio da Itália e trouxe esse nome para cá, para Batatais. Então é Eloy De Carlo. Entra lá, fala no direct comigo, vamos fazer curso de locução por aí. É isso aí, galera. E vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. E também se inscrevam no nosso canal do YouTube, deixem a sua curtida e sigam a gente nas redes sociais. Carvalho_Alf, lá eu posto tudo a respeito do podcast, onde vocês podem trocar ideia comigo, sugerir convidados, se tiver o meu alcance eu vou tentar trazer. E também saber tudo o que rola por aqui.
E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.